Olá pessoal, Fábio Mendes aqui, tudo bem? Eu estou aqui com uma célula humana e eu estou segurando essa célula para mostrar para vocês a importância de entender conceitos de biologia molecular, biologia celular, para a gente conversar sobre fibromialgia, que é uma doença que traz consigo uma estatística cada vez maior de principalmente mulheres, homens também, mais mulheres que sofrem disso, e que traz consigo também muitos mitos, né? Traz consigo problemas aí de comunicação de profissionais com os pacientes que falam que fibromialgia não tem cura. A fibromialgia tem cura, tá? Ela tem controle. Acho que tecnicamente é mais certo eu falar que ela tem controle, mas que depende de como você trata as suas células, tá? Você sabia que nós somos trilhões dessas células aqui? Que a nossa saúde depende da saúde das nossas células. Como você trata as suas células vai depender de como anda a sua saúde. Então, se essas células, já tem estudos que já mostram que se a célula ela está em um ambiente, em um meio saudável, ela vai ser saudável. E esse ambiente, esse meio é o nosso corpo. E que se você tem, né, se você hidrata bastante essas células, nutre bastante, evita de expor essas células a toxinas, né, a xenobióticos, se você dorme bem, tem um estresse, né, bem gerenciado, essas células elas vão funcionar bem e não vão te trazer sintomas, você vai ficar saudável. Agora, você vai ficar uma pessoa muito mais saudável. Agora, se essas células moram num corpo que dorme mal, se alimenta mal, sedentário, ingere muita bebida, cigarro, produtos alimentícios, baixa nutrição e muita inflamação, essa célula vai começar a ter problemas no seu funcionamento. E um desses problemas é essa pecinha aqui, ó, chama mitocôndria. A mitocôndria é uma organela citoplasmática que tem a função de produzir ATP. E é o ATP responsável por nos dar energia. A quebra do ATP em ADP libera um fosfato mais energia. Se ela não está produzindo bem o ATP, nós vamos nos sentir cansados, com fadiga, certo? E aí o corpo vai ter que acionar um mecanismo compensatório para a produção dessa energia, que não é legal, tá? É a via anaeróbica de produção de ATP, cuja ativação dessa via anaeróbica, além dela não ser eficiente, por isso que a gente continua cansado, como subproduto libera ácido lático ou lactato nos nossos músculos. Por isso que a gente tem muita dor, o paciente que tem fibromialgia tem muita dor no corpo. Eu vou deixar essa célula aqui para falar um pouco mais sobre isso, porque é um tema muito sério, tá, pessoal? Eu tenho vários pacientes aqui que já pensou loucuras aqui, pensou até em suicídio, porque ouviu de um especialista que fibromialgia não tem cura. E se você está 1 ano sentindo dor, uma dor insuportável, tive mulheres aqui, pacientes aqui, que tiveram que cortar o cabelo porque não conseguia pentear o cabelo, não conseguia pentear o cabelo. Fábio, eu tive que cortar o cabelo curto porque eu não conseguia. Então, vamos entender melhor. E o que é essa fibromialgia? Para você que está aqui, caiu de gato nesse vídeo, não entende o que é fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome, né, clínica. Hoje em dia, geralmente os reumatologistas que ficaram na responsabilidade de tratar essa doença, mas qualquer profissional que entenda bem essa patologia pode ajudar bastante. Cujos sintomas principais são dor generalizada, dor no corpo inteiro, cansaço, né, um cansaço desproporcional, e tá aí um cansaço é importante, né, porque o cansaço é a razão da fibromialgia. Lembra a disfunção mitocondrial, a fibromialgia, que a mitocôndria é responsável por produzir energia, e está ali talvez uma das responsáveis principais pelo sintoma, né? Então, um cansaço desproporcional, um sono não reparador. Esse paciente fibromialgico, ele dorme, e ele, além do sono não ser ruim, não restaura, ele acorda cansado, com uma sensação de que não tivesse dormido, ele rola na cama, ele sente dor muscular. Problemas de memória também são muito comuns no paciente fibromialgico, ele não se lembra, tá? Pode ter enxaquecas, dores de cabeça, também é muito comum, e outros sintomas que não são específicos da fibromialgia, mas que podem acontecer, como alterações intestinais, tá? E eu friso muito isso, porque a gente nunca dá alta aqui para um paciente fibromialgico sem que ele esteja totalmente recuperado da sua função intestinal, funcionando bem, sem os sinais de permeabilidade intestinal. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Vamos lá, então.
Depressão, transtorno de ansiedade, os pacientes que sofrem de dor crônica, inevitavelmente, se essa dor for incapacitante, ele vai se deprimir em algum momento dessa doença, isso é muito comum. Tá? Eu não vejo na minha experiência clínica, a fibromialgia como um sintoma específico, a depressão como um sintoma específico da fibromialgia, mas muitas vezes é um sintoma reativo, né? Pacientes fibromialgicos que tomam muito remédio e não melhoram, eles acabam se deprimindo, tá? E quando você melhora a fibromialgia, o humor deles melhora de forma fantástica. Então, isso deve ser tratado de uma forma mais global, sem fanatismo, lógico, né? Tem que ser uma parceria entre o profissional de saúde que realmente entenda disso e o paciente. O paciente, na minha humilde opinião, ele não cura se ele não for parte integrante desse tratamento, se ele entrar de cabeça nesse tratamento, ele tem sim que sair fora dos alimentos processados, ultraprocessados, ele tem sim que reduzir ao máximo o açúcar, lógico, que é o açúcar, né, o açúcar refinado, porque o açúcar a glicose não é o grande vilão, né, porque nosso próprio corpo precisa dela, mas o açúcar adicionado nos alimentos, tente evitar ao máximo, precisa sim de uma alimentação saudável, um nutricionista que tem uma boa visão da nutrição funcional. Então, né, aqui na clínica nós temos aqui, na minha especialidade de acupuntura, né, tem pós-graduando em dor agora, a gente entender cada vez mais isso. A gente trata também com hidrogênio molecular, com ozonoterapia. A ozonoterapia é fantástico, na forma de ozonoterapia sistêmica, a insuflação retal de ozônio, ela ajuda a melhorar a oxigenação, melhorar a produção de ATP pelas mitocôndrias, ela melhora muito as enzimas antioxidantes, né, a superoximutase, a catalase, a glutationa peroxidase, e isso é o que tem pesquisa sobre isso, tá, pessoal? Tem publicações mostrando o uso da ozonoterapia sistêmica e o aumento principalmente da superoximutase. E por que isso é importante? Porque o paciente que tem fibromialgia, geralmente ele se sente muito adoentado, ele está sempre gripado, e a ativação dessas enzimas antioxidantes, ela melhora o status redox do paciente. O sistema imune do paciente fica extremamente mais funcional. O paciente, ele gripa menos, ele tem menos, ele é aquele paciente que vai melhorando como um todo, tá? Ele se sente menos vulnerável do ponto de vista de infecções, gripes, resfriados, né? E é isso aí, pessoal, tá? Eu queria só te explicar, porque se você já ouviu falar, né, que não tem cura e ficou deprimido com isso, não fique. Procure, não desista, peça a Deus que te oriente e te coloque nas mãos de um profissional qualificado, um profissional sério, que não seja um fanático, né, que não fique falando mal de outros tratamentos. Eu acho que o tratamento convencional é importante sim, o médico convencional é extremamente importante para descartar outras doenças, mas vá num profissional sério, não deixe de ir no profissional, não deixe de fazer seu controle cardiológico, se você é mulher, não deixe de fazer o seu check-up lá com a ginecologista, mas existe muito mais do que é proposto por aí, tá? Infelizmente, eu vejo essas questões aí que acontecem de vez em quando, o paciente me falaram que fibromialgia não tem cura, que eu tenho que conviver com essa dor. Eu falo olhando nos seus olhos, com toda honestidade, que não é assim, tá? Olha lá no nosso canal, que tem dezenas de pacientes que trataram com a gente estão bem, mas eles também têm a responsabilidade de saber que se chutar o balde, se cair de novo num estilo de vida suicida, eles podem sim ter o retorno dos sintomas, tá? Então não é milagre, mas é uma metodologia que funciona, tá bom, pessoal? Ela funciona e eu não estou aqui para falar para te vender tratamento, só quero te dar esperanças, porque é bem provável que você que está vendo esse vídeo não tenha condição de tratar comigo, tá? Apesar de a gente ter aqui também um tratamento online e tudo, mas o nosso foco aqui é te dar esperança, para que você continue pesquisando, tá? Existem suplementos importantes para isso, a coenzima Q10 é extremamente importante, porque ela ajuda na melhora de transporte de elétrons lá na mitocôndria. É um suplemento que ele tem uma ação antioxidante importantíssima, anti-inflamatória e principalmente atua na produção de energia. Então desses aí, acho que se fosse escolher um seria esse. Mas a D-ribose também funciona na produção de ATP, ajuda a produção de energia das mitocôndrias, L-carnitina, tem outros, tá, pessoal? O objetivo aqui não é a gente falar sobre isso, é prescrever aqui,
mas a clorela e a espirulina não são suplementos específicos, mas estão muito bem relacionados à melhora da qualidade de vida, melhora da nutrição celular, né? Nossas células precisam de nutrientes, precisam de compostos bioativos. Beber água, tá? 2 a 3 litros de água por dia, tá? Evitar alimentos pró-inflamatórios como açúcar, trigo, leite. Então, nunca despreze o que é mudança do estilo de vida. Às vezes, muitos pacientes, só de mudar o estilo de vida, curam a fibromialgia, tá? Sozinho é mais difícil, porque você precisa de um start, você precisa de uma alavancagem, tem que ser alavancado para você perceber a melhora. Agora, eu quero deixar aqui uma recomendação de um livro, tá? Existe uma história muito fantástica, que é de um médico que escreveu um livro. Esse livro chama-se O que o seu médico não sabe sobre medicina... O que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Tá? O título é grande, mas se não for isso, salvo engano, é por isso aí. Dito assim, o que o seu médico não sabe sobre medicina natural, pessoal, desculpa, tá? É alguma coisa assim. O que o seu médico não sabe sobre medicina natural pode estar matando você. Não é exatamente isso, não. É aquela primeira opção que eu falei. Mas se digitando aí, você vai procurar. Esse livro conta, eu tenho esse livro, fui comprado, na verdade, quando eu estava ainda na minha graduação, né? E esse livro conta, lá no prefácio, o livro conta a história. É isso mesmo, o que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Se eu não me engano, é isso aí, tá? Então, esse livro conta a história de um médico que a mulher dele tinha o diagnóstico de fibromialgia, e ele e os amigos que ele indicava nunca conseguiu ter resultado, e ela só piorava, e aí até que ela começou a comprar alguns suplementos, ser orientados por algumas marcas de suplementos, e começou a tomar suplementos de boa qualidade, ela começou a ter melhora nos sintomas. E o marido percebeu isso, essa melhora, e começou a pesquisar. Deixa eu ver o que você está tomando. Isso é coenzima Q10. Deixa eu ver o que significa coenzima Q10, o que é. E começou a ver que existia um mundo de informações que ele não sabia, e que eram informações verdadeiras, mas que a medicina que ele foi, o formato de medicina que ele aprendeu, que ele foi moldado, não falava nada disso. Nada. Eu sou fisioterapeuta, zero, eu aprendi zero nutrição nos vários anos que eu fiquei na faculdade. O médico tem, salvo engano, algumas áreas, ele sabe nada de nutrição, nada de suplementação, e nós não sabemos nada sobre isso. Então, não pergunte só por o cara ser fisioterapeuta, só por ser médico, não pergunte sobre suplementos, ele só vai saber se ele estudar isso, tá? Então, e ele começou a estudar isso, começou a ver que isso era uma realidade, e caiu de ponta nos estudos aí da suplementação, do tratamento que foca na célula, tá, pessoal? O pessoal fica falando o nome, tá achando, é terapia ortomolecular, é o que? É prática integrativa. Na verdade, nada mais é do que fisiologia, tratamento voltado para a célula, nutrição celular. Acho que o nome mais coerente para isso deveria ser terapias voltadas para a saúde da célula, né? É bioquímica pura, é biologia celular. Você é especialista em quê? Biologia celular? Só de você ser focado em biologia celular, você já entende com mais detalhes o processo de adoecimento e de cura. Então, o recado que eu quero dar é esse, tá? Esses conceitos não são para divergir, só para complementar. Eu acho que você deve sim ir num profissional, deve ir no reumatologista para descartar doenças autoimunes, ver ali no exame de sangue. O reumatologista é um profissional mais qualificado para ver ali, descartar ali, ver ali nas proteínas, tanto num quadro doloroso, se tem proteínas de fase aguda, como PCR, VHS, e se tem também os autoanticorpos, né? Como o fator reumatoide, que é muito específico, mais específico para a artrite reumatoide. 70% dos pacientes com artrite reumatoide tem alteração do fator reumatoide, apesar dele não ser específico, né? E FAM e outras doenças, né? E outros exames como aslo, para saber se não teve contato com a bactéria Streptococcus, que na verdade é mais para detectar febre reumática, e outros marcadores específicos para algumas doenças reumáticas. Então, apesar da fibromialgia não ser uma doença reumática nesse sentido, com a presença de autoanticorpos na corrente sanguínea, mas eu acho que é importante você
eliminar essas doenças, principalmente a artrite reumatoide, que é uma doença que ela precisa ser bem abordada, né? Porque pode levar a um sofrimento enorme. Pacientes com problemas no sistema imunológico, eles estão abertos aí a um grande número de doenças. Então é isso aí. Queria só deixar um abraço para vocês, obrigado por assistir esse vídeo, e nos siga aí, se inscreva aí no canal, isso motiva muito a gente a fazer novos vídeos, né? Esse vídeo dá trabalho, eu estou aqui na clínica até agora, são quase 8 horas da noite, né? E a gente tem motivação para gravar esses vídeos quando você dá o seu like, se inscreve no canal, e o objetivo aqui é ajudar, tá bom? Forte abraço, tudo de bom. Deus abençoe o seu trabalho. Se você é profissional de saúde, minha dica é abra a mente, procure estudar, e se você é paciente, minha dica é não se desespere, sempre pesquise, sempre foque na mudança do estilo de vida, que é o primeiro passo, independente de qual tratamento que você for fazer, seja um tratamento convencional, seja um tratamento mais integrativo, tem que mudar o estilo de vida. Esse é o primeiro passo. Independente se for procurar um reumatologista convencional, ou um paciente, ou um profissional integrativo, tome cuidado, procure pessoas sérias, pessoas que não vão querer propor tratamentos muito caros, muito cuidado com os estrelas, tá? Infelizmente a gente tem muitas estrelas aí que cobram horrores, terapias que é inviável pagar, né? Infelizmente, e também tome cuidado com aquele cara que te dá mais do que diagnóstico, uma sentença, né? Em doença crônica, acho que é difícil a gente falar nunca, é difícil a gente falar sempre, tá? A gente tem que ter sempre ali uma coerência, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe aí o seu dia e que você possa sempre ficar cada vez mais motivado para cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo.